Pessoal, né, continuando a nossa parte de acústica, a gente começa a falar agora dos fenômenos que ocorrem, né, com o som. Nós vimos de maneira geral os fenômenos ondulatórios. Que fenômenos eram esses? Reflexão, refração, difração, polarização, ressonância, interferência. Vimos de uma maneira, né, geral, mas agora nós analisamos esses fenômenos para o som. E o primeiro fenômeno que a gente analisa, né, e é o mais simples, é o fenômeno da reflexão. Geralmente, quando a gente fala da reflexão do som, as pessoas acham que reflexão do som é simplesmente o eco, mas isso não é verdade. Por quê? A reflexão ela tem que ser analisada dependendo do intervalo de tempo entre a propagação do som direto no nosso sistema auditivo, né, e a chegada do som refletido. E aí nós vamos lembrar que na nossa última aula, quando nós falamos de todo esse processo de audição, é muito importante que a gente lembre da persistência auditiva, né? Nós, seres humanos, nós precisamos de um intervalo de tempo entre a propagação de um som, né, em todo aquele sistema, desde o momento que ele passa pelo canal auditivo, desde o momento que o tímpano vibra, e essa informação ela é passada pelo nervo auditivo, chega ao nosso cérebro e de fato nós estamos ouvindo aquela onda, né? Aquela propagação, ela meio que se materializa no nosso cérebro em forma de som. Todo esse processo, para nós seres humanos, ele decorre no intervalo de 0,1 segundos. Então, isso nós chamamos de persistência auditiva, para que dois sons distintos, né, sejam absorvidos pelo nosso sistema auditivo, sejam processados pelo nosso sistema auditivo. Eu preciso de, no mínimo, 0,1 segundos. E esse intervalo de tempo ele é decisivo para o tipo de reflexão que o som está sofrendo. Então, ó, eu tenho três formas de reflexão: o reforço, a reverberação e o eco. Reforço é o que está acontecendo agora, é o que geralmente acontece. O que ocorre? Para que o som sofra a reflexão, eu preciso que esse som se propague, que ele bata numa superfície, né, num obstáculo e volte. Só que quando os obstáculos estão muito próximos da gente, vai acontecer, né? Nós sabemos que, por exemplo, no ar, a uma determinada temperatura, o som se propaga com uma velocidade de 340 metros por segundo. É uma velocidade relativamente alta. Então, nesse momento que eu estou num ambiente onde eu estou muito próxima aos obstáculos, eu estou muito próxima à parede, o som vai e volta no intervalo de tempo muito curto, tendendo, não é zero, né? Ele tende a zero. Como ele tende a zero, é como se o som direto, que é o que eu estou emitindo, e o som refletido, que é aquele que está voltando, se propagassem juntos. É como se tivessem mais de mim falando junto comigo. O reforço, ele é tão presente na nossa realidade que nós, na verdade, não percebemos que nós falamos mais baixo do que de fato nos ouvimos. O que acontece é que eu estou falando e o meu som direto, ele se junta a todos os sons que foram refletidos por todos os obstáculos que estão próximos a mim. Esses sons que chegam no intervalo de tempo muito curto se propagam junto e aí o reforço vai aumentar a intensidade do som. Então, vou falar novamente, quando eu estou num ambiente onde os obstáculos estão próximos a mim, eu na verdade estou falando mais baixo, com uma intensidade menor do que de fato eu estou ouvindo, porque não só o meu som direto está se propagando, somou-se a ele todos os sons que foram rapidamente refletidos. Então esse é o fenômeno do reforço. Reverberação, né? Os obstáculos eles estão um pouco mais afastados de mim. Quando o som refletido chega, o som direto ainda está se propagando. E aí nós temos aquela sensação de prolongamento do som. A reverberação,
ela é melhor observada quando você, por exemplo, está cantando no banheiro, cantando no chuveiro. Parece que quando você está tomando banho, você é um cantor, um mega cantor, a sua voz fica melhor, a sonoridade fica melhor, e isso se deve ao fenômeno da reverberação. Existe ali, né, um prolongamento do som que você está emitindo. Então, nessa situação, a voz ela fica mais suave, a voz ela fica com uma propagação mais branda, que é essa sensação que no chuveiro todo mundo canta bem. E isso também está relacionado com o intervalo de 0,1 segundos. Só que nesse caso, né, não é tão rápida assim a reflexão. Ela não tende a 0. É um intervalo de tempo que é maior que 0 e é um intervalo de tempo que é menor do que esse 0,1 segundos. Então, assim, não dá tempo da distinção do som direto, acabou, som refletido chegou. Não, a reverberação, o som direto ainda está se propagando e o som refletido já chegou. Então, eu tenho a sensação que houve um prolongamento do som que eu estou emitindo. E o que todo mundo quer resumir a reflexão do som, que é o eco. O eco, ele já está relacionado a um obstáculo que está um pouco mais afastado de mim. Por quê? O intervalo de tempo entre a propagação do som direto e a chegada do som refletido, ela é maior que 0,1 segundos. Eu coloco aqui que ela é maior ou igual, que na verdade o igual você está aí nas condições mínimas. Como você está nessas condições mínimas? Eu coloco aqui, né, a minha fonte que está produzindo essa onda sonora e eu coloco aqui o meu obstáculo. E nós vamos analisar, né, as condições mínimas, né, para que eu possa para que o som direto, né, acabe de se propagar e só depois chegue o som refletido. Nas condições mínimas, o intervalo de tempo vale quanto? 0,1 segundos. E considerando, né, que esse som está se propagando no ar, considerando a velocidade no ar como a de 340 metros por segundo, eu consigo definir qual é a distância mínima do obstáculo para que eu possa observar a distinção entre o som direto e o som refletido. Com que equação nós fazemos isso? Velocidade é o deslocamento em função do tempo, já que no ar nós entendemos que a velocidade do som ela é constante. Então, ó, 340 vai ser igual à distância, intervalo de tempo mínimo para a distinção, 0,1 segundos, 0,1 vai vir para cá multiplicando, então a distância mínima tem que ser de quanto? 34 metros. Mas eu não posso esquecer que eco é reflexão. Reflexão é ida e volta. Então, o que significa isso? 0,1 ele está computando tanto a ida do som direto quanto a volta do som refletido. Então, na verdade, não é 34 metros indo, 34 metros voltando. Esses 34 metros estão computando ida e volta. Então, qual é a distância mínima que eu tenho que estar de um obstáculo para que eu possa ouvir o eco na minha própria voz, do próprio som que eu produzi? A distância mínima é 34 dividido por 2, que vale 17 metros. Então, isso significa que se eu estiver a uma distância mínima de 17 metros de um obstáculo, eu vou propagar o meu som direto e depois, com muita clareza, eu recebo o meu som refletido. Então, reflexão do som, dependendo do intervalo de tempo, pode ser reforço, som direto e som refletido propagam-se juntos.
reverberação, enquanto o som direto ainda está se extinguindo, o som refletido chegou, sensação de prolongamento, e o eco, que é quando eu já tenho a perfeita distinção entre o som direto e o som refletido. E tudo isso dentro da minha limitação para a percepção de dois sons distintos, que é de 0,1 segundos. Continuando, pessoal, um outro fenômeno que o som pode sofrer é o fenômeno da difração. Nós já havíamos visto o fenômeno da difração de maneira geral. O que nós definimos? Difração é a capacidade que uma onda tem de contornar um obstáculo ou passar por uma pequena fenda. Só que nós também já havíamos determinado que essa difração ela não ocorre sob qualquer circunstância. Eu tenho, um pré-requisito para que essa difração aconteça. Eu preciso que a ordem de grandeza da onda, que pretende sofrer a difração, pretende transpor o obstáculo ou passar pela pequena fenda, tenha a mesma ordem de grandeza do obstáculo. E quando eu falei da difração para vocês, eu usei exatamente o exemplo da difração do som. Duas pessoas que conversam e entre elas tem um muro servindo de obstáculo, e é possível que elas conversem porque o som da voz que elas produzem, o som que elas produzem, conseguem transpor o muro e conseguem chegar até a outra pessoa. Só que como é que eu vou limitar essa difração? Eu vou limitar essa difração pela minha própria limitação quanto às frequências que eu sou capaz de captar. Qual é a frequência mínima que nosso sistema auditivo consegue captar, Isso para uma audição saudável, 20 Hz. Qual é a frequência máxima que nosso sistema auditivo consegue captar? 20.000 Hz. E em cima desses valores, nós podemos determinar, para o som, para as condições onde a velocidade do som vai ser de 340 metros por segundo, nós conseguimos determinar quais serão esses limites para que a difração seja possível. Então, equação da onda, V é lambda vezes a frequência. É importante lembrar que comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. O que significa isso? Quando eu pegar a menor frequência, eu estarei achando o maior comprimento de onda. E quando eu pegar a maior frequência, eu estarei achando o menor comprimento de onda. Como é que a gente vai observar isso? O próprio cálculo vai mostrar isso pra gente. Nós vamos utilizar a velocidade de 340 metros por segundo, que é a velocidade com que o som se propaga no ar. Então, 340 vai ser o comprimento de onda vezes a frequência mínima, que vale 20 Hz. E aí a gente pode simplificar, vou cancelar esse zero com esse. Então, eu observo que o comprimento de onda vai estar valendo 34 dividido por 2, estará valendo 17 metros. E vai de encontro ao que nós havíamos observado. Se eu peguei a frequência mínima, então eu achei o comprimento de onda máximo. Então, se eu, por exemplo, estiver falando de um muro, qual é a maior altura que esse muro pode ter para que o som da minha voz consiga transpor esse muro, esse obstáculo? 17 metros. Passando disso, o meu som já não vai conseguir sofrer o fenômeno da difração. E aí, utilizando a mesma equação da onda, V é lambda vezes a frequência, só que agora, como eu vou usar a frequência máxima, eu vou achar o comprimento mínimo. Velocidade 340, comprimento de onda é o que a gente quer, e a frequência está valendo 20.000. Vamos aqui simplificar, dá para cancelar um zero daqui com zero daqui, dá para dividir por 2, vai dar 1, vai dividir por 2, vai dar 17. Então, o meu comprimento de onda, ele vai estar valendo 17 dividido por, 1, 2, 3, dividido por 1.000, que é a mesma coisa que 17 vezes 10 a menos 3 metros. E aí, só para a gente ter uma certa clareza em relação a essa informação, o 10 a menos 3 ele é um prefixo que vale... o prefixo que representa esse valor é o milli. Então, qual é o comprimento de onda mínimo?
comprimento de onda mínimo vale 17 milímetros. E, obviamente, isso daqui vai estar expressando qual é a fenda mínima que o som pode passar por ela. Essa fenda tem que ter, no máximo, no caso, né, o comprimento de onda mínimo, 17 milímetros. Uma fenda com um comprimento de onda menor do que esse, o som não vai conseguir sofrer o fenômeno da difração. O próximo fenômeno, e esse é um fenômeno aí bem mais sofisticado, que o som pode sofrer, é o fenômeno da interferência. E aí, no final, né, da minha explicação, eu vou colocar para vocês um experimento de interferência, né? E esse experimento ele está relacionado a um desenho que é bem mais claro, né? Visualmente ele fica melhor para o nosso entendimento, que é interferência bidimensional. Mas é importante entender que a interferência sonora, o som é uma onda tridimensional, segue o mesmo padrão, né, algebricamente, matematicamente falando, ele segue o mesmo padrão de interferências em ondas bi e ondas tridimensionais. Vamos aí lembrar, né, que a interferência é um fenômeno no qual ondas, né, se encontram e se superpõem. Essa interferência ela pode ocorrer de duas maneiras distintas. Essas ondas podem se somar, e aí nós dizemos que aconteceu uma interferência construtiva, como essas ondas podem se subtrair, e aí nós dizemos que ocorreu uma interferência destrutiva. Só que quando nós falamos, né, de interferência em ondas unidimensionais, e aí nós vamos lembrar, né, de algo que nós já vimos, como por exemplo, eu tenho aqui esse pulso que está se propagando numa corda, e eu tenho aqui, por exemplo, esse pulso que está se propagando também, e eu vou observar que em algum momento esses pulsos vão se encontrar, né? Esse encontro é caracterizado pelo fenômeno da interferência. Como isso daqui são ondas unidimensionais, fica muito mais fácil de observar esse fenômeno de construção ou de destrução, porque elas só têm uma dimensão. Então, eu tenho aqui a minha onda 1 com sua amplitude A1, eu tenho aqui a minha onda 2 com sua amplitude A2. E nessa configuração aqui, eu observo que essas ondas estão em oposição de fase. Então, o que significa? Significa que quando essas ondas se encontrarem, a amplitude resultante por elas estarem em oposição de fase será a diferença entre as suas amplitudes. Então, eu observo aqui uma interferência destrutiva. A unidimensional é muito fácil de determinar se ela é construtiva ou destrutiva, assim como eu posso ter essa configuração aqui. São duas ondas unidimensionais e nós vamos observar que em algum momento essas ondas vão sofrer o fenômeno da interferência, em algum momento elas vão se encontrar. Nesse caso aqui, essas ondas estão na mesma fase. Como elas estão na mesma fase, quando elas se encontram, o que acontece com as suas amplitudes? Se somam. Então, isso significa que aqui elas estão sofrendo a interferência construtiva. Para ondas unidimensionais, é muito fácil de analisar a destrutiva e a construtiva. Destrutiva basta que elas estejam em oposição de fase, construtiva basta que elas estejam em fase. Mas isso não vai se repetir, esse padrão tão simplesão não vai se repetir quando falamos de interferências para as ondas bi e tridimensionais. Seja bi ou tridimensional, elas seguirão um padrão, uma equação padrão. Que equação padrão é essa? ΔD é n vezes lambda sobre 2. Esse lambda sobre 2 aqui, ele não vem à toa, né? Nós vamos lembrar lá do nosso fenômeno de ondas estacionárias. O fenômeno de ondas estacionárias, né, esse lambda sobre 2, ele representa a distância entre nós ou entre ventres consecutivos, né? Esse lambda sobre 2 ele está representando, né, a possibilidade da construção e a possibilidade da destrução. Então, ó, ΔD, o que é esse ΔD? ΔD é
a distância da fonte 1 ao ponto que eu estou analisando a interferência, e D2 menos D1, que é o D1, a distância da fonte 1 para o ponto qual eu estou analisando a interferência. Por exemplo, estou colocando aqui 2 alto-falantes e eu coloco uma pessoa aqui nesse ponto P. Essa pessoa, ela recebe as ondas sonoras provenientes do alto-falante 1 e ela também recebe as ondas sonoras provenientes do alto-falante 2. Então, esta pessoa, né, esses 2 sons para essa pessoa chega num padrão de interferência. E para eu determinar, né, que tipo de interferência é essa que está acontecendo, eu tenho que subtrair D2 de D1, isso se D2 for maior que D1, ou D1 por D2, isso se D1 for maior que D2. Por exemplo, se nesse desenho aqui, nessa configuração, eu te digo que D1 vale 7 metros e que D2 vale 5 metros. Então, para esse exemplo, quem é ΔD? ΔD é 7 menos 5, então ΔD vale 2 metros. E ΔD tem que ser um número inteiro, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vezes sempre lambda sobre 2. Como as ondas bidimensionais e as tridimensionais, elas são um pouco mais sofisticadas, eu tenho aqui essa relação, né, para eu determinar se a interferência é construtiva ou se a interferência é destrutiva. Como ocorre isso? Se as fontes sonoras, né, se os alto-falantes estiverem em fase, qual vai ser a configuração dessa interferência? Se esse N aqui for um número par, estará acontecendo o fenômeno da interferência construtiva. Mas se esse número for um número ímpar, estará acontecendo o fenômeno da interferência destrutiva. Então, ó, se essas ondas estão em fase, e isso o exercício vai te dar ou vai te pedir, N par, interferência construtiva, N ímpar, interferência destrutiva. E o contrário vai se repetir. Se essas ondas estiverem em oposição de fase, característica exatamente contrária. N par já não é mais construtiva, N par é destrutiva. E se meu N for ímpar, a interferência já não é mais destrutiva, a interferência é construtiva. Eu geralmente... Esse assunto aqui ele é importante, né, para quem está se preparando aí para o PISM 3. Eu geralmente peço para que você só grave uma configuração e entenda que a outra configuração é exatamente a característica contrária. Então, ó, você gravou o quê? Se as ondas estiverem em fase, par é construtiva, ímpar é destrutiva. Só se ocupe de gravar isso. E aí você entende que se elas estão em oposição de fase, são exatamente as mesmas características, só que exatamente ao contrário. O par passa a ser destrutivo e o ímpar passa a ser construtivo. Nesse fenômeno da interferência, também, né, gera-se um outro fenômeno chamado de batimento, né? O batimento ele já está relacionado a ondas cuja frequência que vai sofrer a interferência não é a mesma. E aí você gera uma nova frequência, que é a frequência de batimento. E para você obter essa frequência de batimento é muito fácil, é só você fazer a diferença entre as frequências. Então aqui eu coloco, por exemplo, que a frequência de batimento é F2 menos F1, considerando que F2 seja numericamente maior que F1. Eu não posso ter, por exemplo, uma frequência negativa, né? Minha frequência de batimento é sempre a frequência maior, a mais aguda, menos a frequência menor, a mais grave. E aí eu coloco para vocês, né, a experiência, que eu acho que ela visualmente ela é melhor, de interferências em ondas bidimensionais. Lembrando que, né, fisicamente, né, algebricamente, a interferência bi acontece na mesma forma que a interferência em ondas tridimensionais. E aí, como o som é uma onda tridimensional, mas ele não é uma onda visual, eu consigo observar de maneira mais clara as interferências em ondas bidimensionais. E aí vocês vão ver no experimento que eu coloco para vocês exatamente isso daqui.
Aqui eu tenho as duas fontes, né, F1 e F2, que estão gerando, né, as ondas. E aí você pode imaginar, né, se fosse uma superfície de um lago, você encostando o dedo no lago, né, e você produzindo, né, as ondas bidimensionais. Mas uma certa distância você coloca o outro dedo e produz também ondas. Em algum momento, o que vai acontecer com essas ondas? Elas vão se encontrar. E é aí que acontece o fenômeno da interferência. Só que quando você produz ondas, né, bidimensionais, tem aqui, por exemplo, vou trazer esse desenho aqui para baixo. Tá aqui a minha primeira ondinha. Então, aqui, por exemplo, eu gero uma crista. Então, daqui a pouco eu vou gerar um vale. Então, daqui a pouco eu vou gerar uma crista. Então, meu próximo vai ser um vale. E a mesma coisa vai se repetir para outra onda. Eu estou colocando a crista como a linha cheia e o vale como a linha pontilhada. E aí nós vamos observar que cristas encontrarão cristas, mas cristas também encontrarão vales. Então, por exemplo, aqui nesse desenho eu observo o pontilhado encontrando uma linha cheia. Então, aqui eu observo um padrão de interferência destrutiva, porque as ondas aqui se encontraram em oposição de fase. Mas eu também vou observar que, ó, duas linhas pontilhadas se encontraram, dois vales se encontraram. Então aqui eu já observo um padrão de interferência construtiva. Vocês vão ver, né, que na experiência você vai observar, né, construtiva, destrutiva, e isso vai visualizar, você vai ver, né, padrões de ondas claras, padrões de ondas mais escuras, né? Os padrões de ondas claras são aqueles onde houve a interferência construtiva e os padrões de ondas escuras foi aquele onde houve a interferência destrutiva. E aí, vê se você também observa o seguinte no meu desenho, ó. Aqui houve o encontro de pontilhado com pontilhado. O próximo encontro já é linha cheia com pontilhado, então o próximo encontro já é destrutivo. O próximo encontro já é construtivo, o próximo encontro já é destrutivo, o próximo encontro já é construtivo. Então eu acabo gerando, né, esse padrão. Construtivo claro, destrutivo escuro, claro, escuro, claro, escuro. Isso com a experiência vai ficar mais simples para vocês, mas basicamente a interferência bidimensional seguirá o mesmo padrão da interferência tridimensional, que é o caso do som. E aí, para a gente finalizar esse vídeo, vamos resolver, eu deixei com vocês uma lista de exercício, vamos resolver a questão 2, para a gente aplicar, né, colocar em prática essa equação da interferência que nós vimos. A 2 está falando o seguinte: duas fontes sonoras pontuais, F1 e F2, a gente pode imaginar, né, dois alto-falantes, separadas entre si de 4 metros, emitem em fase e na mesma frequência. Então, ó, o exercício já me dá a informação que essas ondas estão em fase. E aí, o que eu tenho que lembrar? Bom, se elas estão em fase, N par, interferência construtiva. N ímpar, interferência destrutiva. Esse é o que eu gostaria que vocês gravassem. Grava o em fase e lembra que a oposição de fase é exatamente a mesma coisa, só que com as características inversas. Um observador se afastando lentamente da fonte 1 ao longo do eixo X, então tem uma pessoa que está andando ao longo do eixo X. Detecta o primeiro mínimo de interferência sonora devido à interferência das ondas geradas por F1 e F2 na posição x igual a 3. Então, assim, eu tenho um observador, né, que é o receptor dessas ondas, que ele está andando. E quando ele chegou exatamente nessa posição, ele detectou o primeiro mínimo. Pessoal, o que é detectar o primeiro mínimo? É detectar o primeiro ponto de interferência destrutiva.
é detectar o primeiro ponto que estará acontecendo uma interferência destrutiva. E o primeiro ponto que estará acontecendo uma interferência destrutiva, qual é a nossa equação da interferência? ΔD é N vezes lambda sobre 2. Qual é o primeiro N de mínimo? N igual a 1. Por exemplo, qual seria o primeiro N de máximo? Deixa eu botar aqui, ó. Qual seria o primeiro máximo? Seria uma interferência construtiva, N igual a 2. Qual seria o segundo mínimo? N igual a 3. Qual seria o segundo máximo? N igual a 4. Porque se elas estão em fase, a construção é representada por N par. Se elas estão em oposição de fase, a construção é dada, a destrução, né, a interferência destrutiva é dada por N ímpar. Como o exercício está falando, foi detectado o primeiro mínimo, mínimo é destrutiva, e o primeiro número ímpar é N igual a 1. Sabendo que a velocidade do som é de 340 metros por segundo, qual a frequência das ondas sonoras emitidas? O exercício quer saber qual é a frequência dessas ondas que foram emitidas. Então, primeiro eu tenho que descobrir, através dessa equação, quanto vale o comprimento dessas ondas que foram emitidas. Aqui ele deu uma facilitada para a gente, né? Ele colocou aqui um triângulo pitagórico. Se aqui é 4, se aqui é 3, então nós já sabemos que a nossa hipotenusa vale 5 metros. Ela é importante porque quem é ΔD? ΔD vai ser a distância da fonte 2, que vale 5, menos a distância da fonte 1 até o ponto que está sofrendo a interferência, que nesse exemplo aqui vale 3. Então, ó, o meu ΔD vale 5 menos 3, o meu ΔD está valendo 2 metros. Então, vamos lá aplicar a equação. ΔD é N vezes lambda sobre 2. Nosso ΔD deu quanto? 2. Qual é o meu primeiro número de mínimo? Qual é o meu primeiro número de interferência destrutiva? É o meu primeiro número ímpar. Qual é o meu primeiro número ímpar? 1. Vezes lambda, que é o que eu estou precisando, dividido por 2. Então, eu descubro que o comprimento dessas ondas é 2 vezes 2. O comprimento dessas ondas vale 4 metros. Mas não foi isso que o exercício nos pediu, ele pediu a frequência dessas ondas. E aí a gente utiliza a equação da onda, V é lambda vezes a frequência, velocidade de propagação 340, comprimento de onda 4 metros e frequência é o que a gente quer saber. Então a frequência vai dar 340 dividido por 4, então a frequência vale 85 Hz. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, né? Continuem assistindo o vídeo que eu vou colocar para vocês, né, a interferência bidimensional, onde vocês vão conseguir observar melhor, né, a construção e a destrução dessas ondas, e após isso, façam a lista de exercícios. Neste vídeo usaremos uma cuba de ondas, uma haste plana acoplada a um motor com frequência ajustável, uma haste com esferas de plástico e obstáculos feitos com barras de PVC. Iniciaremos ligando o motor, que fará com que a haste plana provoque um movimento vertical na superfície da água, formando ondas planas que são projetadas na tela por meio de um espelho. Se posicionarmos obstáculos de PVC na frente das ondas, podemos observar o fenômeno da difração, no qual as ondas tendem a contornar obstáculos formando ondas circulares. Se as peças de PVC forem posicionadas de modo que se formem duas fendas, podemos observar a formação de duas fontes de ondas circulares, uma em cada fenda. Como estas ondas são formadas pela mesma frente de ondas planas, as ondas circulares vão ter o mesmo comprimento de onda e estarão em fase. Assim, a interferência destas ondas podem formar regiões de nós e de ventres, como podemos ver na tela. Podemos notar também que, ao mudarmos a abertura das fendas,
mudaremos o padrão das figuras de interferência. Outra maneira de se obter interferência das ondas é por meio de ondas circulares formadas por duas esferas de plástico tocando a superfície da água. Para isso, vamos trocar a haste plana por dois suportes com esferas, tocando a água com a mesma frequência. Da mesma forma que as fendas, as ondas circulares formadas pelas esferas vão provocar interferências entre si, formando regiões de nós e de ventres, ou seja, regiões onde ocorrem interferências destrutivas e construtivas.